Eu sou Marco Costa, terapeuta, familiar e constelador. Eu ajudo pessoas a solucionar os seus conflitos familiares através das constelações familiares e assumir o controle da nossa vida, da sua vida. Então esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito de vida. Então se você não é inscrito no nosso canal ainda no YouTube, se inscreve lá. Temos vídeos diários falando sobre constelação familiar, sobre propósito de vida, sobre terapia sistêmica. Se você não segue o nosso perfil no Instagram, siga lá, também temos conteúdos diários, tá? Meu compromisso com a minha audiência é compartilhar aquilo que eu estudei durante muitos anos, essa nova ciência que chama constelações familiares, que nos ha ajudado muito na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então, o vídeo de hoje é os desafios da vida 2. Você tem desafios na sua vida? Sua vida com o seu parceiro, com sua parceira, independente da configuração do seu relacionamento. Se esse tema é importante para você, fique comigo. Nós iremos falar sobre isso, nós iremos discorrer sobre isso e entender quais são os maiores desafios que nós temos. E por que a gente não consegue passar por eles? Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Tem pessoas que não conseguem entender por que o relacionamento não dá certo. Existe até amor, um carinho, uma dedicação, mas por algum motivo, Marco, a coisa não anda. Ou é sempre um ciclo, né? Eu passo um tempo com uma pessoa e aí quando a coisa começa a ficar séria, eu não consigo avançar, dar o próximo passo. Então nós iremos falar sobre isso. Existem desafios, como tudo na nossa vida. Nós somos desafiados o tempo todo. O desafio, por um lado, não é uma coisa ruim. Tem pessoas que acham que aquele peso, nossa, eu tenho desafio na minha vida, no meu trabalho, na minha vida profissional, no meu relacionamento. Às vezes a pessoa significa isso como uma coisa ruim. Mas, por outro lado, o desafio é uma coisa que nos motiva. O desafio faz o movimento de sair do mesmo lugar. Quando nós somos desafiados, nós estamos conectados com uma energia, com uma força interior para ir para o próximo passo. Então a vida, ela é cheia de desafios o tempo todo. A todos os momentos nós temos desafios. E na nossa vida a 2 também. Por que isso acontece? Então, para entender, todos nós queremos um relacionamento. Por mais que aquela pessoa diga assim, eu estou bem comigo mesmo, me relaciono bem comigo mesmo, eu não preciso de ninguém, eu vivo bem sozinho, sozinha. Internamente nós temos essa disponibilidade, nós temos essa vontade de nos relacionar. Porque a nossa vida ela é baseada de relacionamento. Eu me relaciono comigo, me relaciono com o meu trabalho, com o meu filho, com a vida, com o dia a dia, com a natureza. E quando a gente se relaciona, todos esses relacionamentos é uma possibilidade de crescermos. É uma oportunidade que nós temos de aprender alguma coisa, de evoluir, de crescer como pessoa, como ser humano. Então, na história da humanidade, as pessoas sempre estiveram acompanhadas. Tanto é que nós temos essa necessidade de relacionamento, seja ele qual for. Ninguém consegue viver sozinho. Se a pessoa ficar sozinha num lugar, ela não tem com quem se relacionar, ela não tem com quem falar. Isso ela vai criando dentro dela essa dificuldade de se expor, de falar dos seus sentimentos, de falar sobre aquilo que ela pensa, de ter uma troca, amar e ser amado. Esse é o desejo que nós temos quando a gente se relaciona, quando nós vamos buscar uma vida 2. Seja ela da forma que for, seja ela a configuração que for. Hoje em dia nós estamos muito mais abertos, evoluídos com relação aos modelos de relacionamento. Então quando eu falo aqui vida 2, tanto faz a configuração, isso não importa. Ser um homem, mulher, 2 homens, 2 mulheres, enfim. Não importa a configuração do seu relacionamento. Os conflitos, os desafios são os mesmos para todas as pessoas. E por que tudo isso acontece? Então, os desafios nós temos, vários. Comunicação, entendimento.
Às vezes eu quero falar alguma coisa, eu quero me expressar, a outra pessoa não me entende. O que mais que a gente deseja? Quais são os desafios que nós temos dentro do nosso relacionamento, tá? Então, a comunicação, expectativa, nós esperamos algo da outra pessoa, nós desejamos algo dentro dessa relação. Uma outra coisa são a visão em comum, são os projetos, são os desejos, os sonhos. Muitos relacionamentos não dão certo a dois porque as pessoas não pensam da mesma forma. Marco, mas são duas pessoas que pensam de forma diferente. Tudo bem. Só que eu preciso ter alguma coisa em comum. Eu preciso ter uma compatibilidade com a outra pessoa para que possamos caminhar juntos, para que possamos crescer juntos, para que possamos aliar a nossa força, aliar a nossa intenção para que possamos crescer e se desenvolver como pessoa e principalmente como casal. Então, é muito importante isso. Outro desafio que nós temos dentro da visão sistêmica, é uma das leis sistêmicas, é o dar e receber. É o dar e receber, que é uma dinâmica vista, né? É uma dinâmica presente em todas as relações, mas dentro do relacionamento de casal, quando isso não é conhecido, primeiro tem muitas pessoas que não conhecem essa dinâmica, apesar de que de alguma forma elas sabem que precisa ter isso. Então, se você se relaciona com uma pessoa, se você dá carinho, se você dá amor, o que você espera? Receber a mesma coisa. Só que quando a gente não conhece profundamente essa lei sistêmica, a gente não consegue aplicar isso na nossa vida. E quando eu não consigo aplicar na minha vida, o que vai acontecer? Muitos problemas, muitos desafios e até relacionamentos que não dão certo por causa disso. Dar e receber, tá? Outra coisa, outro desafio muito comum que nós temos que enfrentar é quando eu desejo que o meu parceiro, minha parceira, preencha algo em mim. Preencha algo que está faltando na minha essência, no meu amor próprio. Então, quando eu digo assim, olha, eu vou me relacionar para fazer o outro feliz, olha, eu quero que você me faça feliz. Isso é alguma deficiência que eu tenho, é alguma lacuna, alguma coisa dentro de mim que eu quero que a outra pessoa preencha. E aí o negócio começa a complicar. O que mais? O dinheiro, né, é um desafio muito grande, porque toda a nossa relação, nossa vivência aqui nesse mundo, nós precisamos do dinheiro. E isso está implicado dentro do relacionamento também, tá? O que mais? Sexualidade, pertencimento, família de origem. Então, olha só, se nós formos falar, os desafios são muitos, tá? São diversos desafios, para que possamos estar bem conosco. Então, eu quero trazer para vocês aqui a primeira compreensão, que é a base de tudo, que é a sustentação da nossa vida, da nossa personalidade, daquilo que nós somos, da nossa atração, da nossa autoestima, porque tudo isso implica dentro de um relacionamento. Quando as pessoas vão se relacionar, existe algo além da aparência, além daquelas características físicas que me atraem na outra pessoa. Existem dinâmicas inconscientes que atuam na pessoa, que eu não sei, talvez eu nunca teve esse conhecimento. Só que isso, por um lado, me atrai, só que essas dinâmicas inconscientes, quando eu não tenho clareza, quando eu não sei por que isso acontece, muitas vezes é um grande desafio, é um grande problema que nós temos dentro dos relacionamentos, tá? Então isso é muito importante. Então vamos lá, dinâmica inconsciente, tá? Quando a gente fala sobre a nossa base. Então, qual é a minha base? As minhas relações primárias. Quais são as relações primárias? Do meu pai e da minha mãe. Esse modelo de relacionamento é um modelo que fica no meu inconsciente. E que de alguma forma, quando eu vou buscar um parceiro, uma parceira, eu tenho essa imagem e eu quero reproduzir isso dentro do meu relacionamento. Principalmente se for uma relação saudável. Então eu tenho lá meus pais, tá? Eu vou falar para vocês da minha experiência. Então meu pai e minha mãe têm 47 anos de casado. Tiveram problemas? Sim. Dificuldades? Sim. Mas é um relacionamento saudável dentro da dinâmica de casal deles.
Então, quando eu vou buscar uma parceira, eu quero reproduzir isso. Então, existem alguns pilares do relacionamento do meu pai que eu quero trazer para a minha relação atual. Muitas vezes eu consigo, muitas vezes não. Por quê? Às vezes eu preciso atualizar alguma coisa. Às vezes a outra pessoa também tem esse modelo de relacionamento baseado nas relações primárias e que ela traz para dentro do relacionamento. Então eu também preciso ser uma pessoa flexível para lidar com tudo isso. Eu não posso querer que as coisas sejam da minha forma. Só que nessa dinâmica inconsciente existem muitas coisas. Então, por exemplo, se eu tiver algum problema com a minha mãe, de relacionamento, um distanciamento, às vezes eu não tive uma questão de me sentir amado pela minha mãe, me sentir desejado pela minha mãe. Então, eu preciso entender que essa primeira dinâmica ela está implícita dentro do meu inconsciente. Então, a primeira mulher que eu tive contato, meu primeiro amor, foi a minha mãe. Ela é um modelo de mulher, é um arquétipo. O que é um arquétipo? O Jung falava sobre isso. O arquétipo é esse modelo inconsciente que nós temos e que de uma forma inconsciente, eu não tenho consciência disso, eu busco nas mulheres. Então, o tipo físico, a aparência, o jeito de falar, o jeito de cuidar, eu vou buscar isso nas mulheres de uma forma inconsciente. Para as mulheres, elas vão buscar nos homens esse mesmo modelo. Então, o primeiro grande amor da vida de um homem, de uma mulher, é o pai e a mãe. Então, se eu não conseguir lidar bem com essa relação, se faltou alguma coisa lá na minha relação de base, o que vai acontecer? Eu vou reproduzir isso dentro do relacionamento. Eu vou buscar isso nas mulheres, porque eu não me senti amado, não me senti desejado, tá? E quando a gente fala desejado aqui, são outro tipo de desejo que eu tenho com a minha mãe. Então, desejado da questão da minha mãe querer a minha presença no momento do meu nascimento. Então, são coisas muito profundas, arraigadas, que eu não tenho consciência disso. E aí eu vou reproduzir nos meus relacionamentos. Eu vou querer que essa mulher, de alguma forma, faça esse papel de mãe na minha vida. Isso acontece muito. Principalmente no começo, nós homens, tá? E aqui, quando eu falo isso, tem muito homem que fica bravo. Ah, Marco, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Por uma questão lógica de comportamento, uma questão até fisiológica. Os homens demoram mais tempo, para crescermos, para amadurecer. E por que isso? Lá desde a infância, a gente foi criado dessa forma. O homem sempre foi mais protegido, né? Então, quando você vê uma criança brincando lá, um menino brincando, o que você faz? Você dá um carrinho, você já projeta alguma coisa, um desejo de que esse menino vai ter quando crescer. E para a menina, o que você faz? Você dá uma boneca. Então, ela já vai criando, ela já vai projetando ali, dentro dessa relação, com a boneca, com os brinquedos, essa maternagem, esse cuidado que ela tem com a família. E isso é muito importante, porque um dos pilares, talvez o pilar mais forte dentro de um relacionamento é a mulher. E quando eu falo isso, tem homem que fica bravo também, mas é uma verdade. E como é que a gente vê isso? Quando, por exemplo, um relacionamento acaba, então as mulheres conseguem lidar de uma forma mais tranquila com os filhos, com esse separação, depois de uma separação. Às vezes os homens ficam perdidos, os homens não conseguem lidar com isso. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma outra família. Isso é muito comum. E por que isso acontece? Porque nós homens temos essa dependência da família, essa dependência desse cuidado, dessa proteção que vem do lado feminino da mulher. Por outro lado, a mulher, o que ela deseja? Qual que é o desejo mais profundo de uma mulher? Proteção. Ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir acolhida. Isso é tão profundo, talvez você nunca deve ter parado para pensar sobre isso, tá? E aqui a gente pode elaborar uma série de vídeos, porque são muitas coisas que a gente tem dentro de um relacionamento de casal. São muitos desafios que nós temos dentro de um relacionamento de casal.
Então, tanto é essa verdade da mulher ter essa proteção, quando a gente vai lá, né, no tempo arcaico, né, lá no tempo das cavernas, as mulheres buscavam, né, dentro daquele clã que eles participavam, os homens mais fortes para se relacionar, para casar. Por que isso acontecia? Para se sentir protegida. E isso foi se perdendo com o passar do tempo, mas é um desejo muito profundo dentro das mulheres. E que muitas vezes nós homens, da forma que fomos criados pela nossa mãe, a gente não consegue dar essa proteção, esse acolhimento para as mulheres. E eu falo isso por experiência própria. Eu vivi isso dentro do meu próprio relacionamento. Eu fui muito protegido. Para quem conhece a minha história, sabe um pouquinho. Eu fui muito protegido pela minha mãe. Então, essa proteção me deixou dentro de uma zona de conforto, me deixou dentro de um estado emocional, de uma casa emocional muito passiva. E quando eu fui, né, para o relacionamento, dentro do meu relacionamento, eu tive desafios, eu tive problemas com relação a isso. Tanto é, tá, que eu estou abrindo um pouco da minha intimidade para que vocês possam entender, eu busquei essa projeção na minha esposa, tanto é que as duas fazem aniversário no mesmo mês, para você ver, para vocês verem, né? 13 dias de diferença uma da outra. Então eu fui buscar esse modelo de comportamento de mulher, do relacionamento, da personalidade. As duas têm personalidades muito parecidas. Não é só pela questão, né, de fazer aniversário muito perto, mas enfim, elas têm essa personalidade muito parecida. E aí, o que aconteceu? Eu fui reproduzir muitas coisas na minha esposa. E o que aconteceu? Tive muitos conflitos, muitos desafios. Eu demorei muito tempo para crescer, para amadurecer. E isso só aconteceu quando eu tive o meu primeiro filho. Então eu lembro até hoje, tá? E por isso que eu tenho essa dedicação, por isso que eu tenho tanto essa questão da constelação, da psicologia, porque nessa época eu estudava psicologia, meu primeiro filho nasceu e eu tive uma crise existencial, como se alguém tivesse tomado o meu lugar. Olha como que é maluco isso. Porque eu tinha projetado na minha mulher a relação lá da minha mãe. Então, um filho, eu tive que sair daquele papel imaturo, aquele papel, aquela zona de conforto, para me tornar um pai, para ser referência para uma criança, para cuidar. E de uma outra forma, inconsciente, eu também saí daquele lugar que eu não tinha mais aquela pessoa disponível 24 horas para mim. Então, muitas vezes eu olhava e falava, cara, mas cadê aquela mulher que eu casei? Onde ela está? Onde tudo isso se perdeu? Ela se perdeu? Não. Ela saiu daquele papel que ela só tinha, né, de esposa, de estar ao meu lado, de parceira, para ser mãe. Também tinha os desafios dela. Olha como é maluco isso. Então, a base de todo relacionamento é a nossa base familiar. É a relação que eu tive com meu pai e com a minha mãe. Então, isso é importante eu saber, importante eu trabalhar. E muitas vezes eu não consigo fazer sozinho. Então, como eu falei para vocês, estava lá na faculdade de psicologia, eu já tinha uma base, eu comecei a trabalhar esses conflitos internos dentro de mim. Depois, quando eu achei a constelação familiar, quando eu encontrei a constelação familiar, que eu consegui aprofundar dentro do meu sistema familiar, eu comecei a ter mais clareza das coisas. Eu comecei a ter mais argumento de olhar para a vida e ver que muitas coisas faltavam em mim que eu projetava na minha parceira. Então, olhe para a sua vida. Muitas vezes é isso. Muitas vezes o maior desafio que você tem é essa projeção. E por que isso acontece? Por vários motivos. Primeiro, é uma deficiência que eu tenho, é uma lacuna que tem, então eu quero que a outra pessoa preencha em mim. Isso é a primeira coisa. A segunda é como um mecanismo de defesa, que aqui é um dos maiores conflitos que nós temos. É muito conflito que tem com relação a isso. E por quê? Porque, como mecanismo de defesa, o que eu faço? Eu projeto muitas das minhas dificuldades na minha parceira. Então, vou dar um exemplo bem básico, tá? Porque aqui também a gente precisava de muito tempo para a gente aprofundar sobre isso. Então, bem básico. Eu sou um cara egoísta. Eu sou um cara que tenho dificuldade de dividir as coisas.
Então, por exemplo, sei lá, comprei alguma coisa que eu gosto, então aquilo ali é meu, ninguém pode mexer. Só que na vida 2, a gente não tem isso. Eu não posso ter privacidade. A partir do momento que eu casei, que eu estou me relacionando com uma pessoa, tá? Ou talvez você fala, poxa, Marco, mas a minha configuração de relacionamento é diferente. Tudo bem, mas você tem expectativa. Se você deseja que seu relacionamento cresça, evolua, você tem que começar a pensar sobre isso. Tá bom, então vamos lá. Ok, o relacionamento, eu não posso ter minha privacidade. Então o que eu faço? Às vezes, eu tenho uma dificuldade de olhar para dentro de mim, de me conhecer e ver que realmente eu sou um cara egoísta, eu sou um cara individualista. Então o que eu faço? Eu projeto isso na minha parceira. Então se ela vai fazer alguma coisa, tá vendo aí, ó, você é egoísta, você... E isso acontece geralmente nos conflitos, nas brigas, quando você está movido por um sentimento de uma raiva, de uma agressividade, de uma dificuldade, o que você faz? Você acaba colocando isso para fora, você projeta na pessoa, mas na verdade, esse comportamento, essa dificuldade é quem? Sua. Então o mecanismo de defesa acontece muito, eu tenho muitas essas projeções. Então olha só como que é maluco. Porque dentro desse relacionamento, com o passar do tempo, eu vou para dentro de mim, eu sou quem realmente eu sou. No começo a gente tem aqueles filtros, a gente tem a preocupação, né, de tratar bem a pessoa, de ser gentil, né, as mulheres têm a preocupação, né, de estar lá tudo bem arrumado o tempo todo, né, com aquela roupa legal, chapinha no cabelo, sempre maquiada. Com o passar do tempo, a gente vai, né, deixando tudo isso, a coisa vai evoluindo. Então, as defesas, as dificuldades também são assim. Eu me policio mais aquilo que eu falo, da forma que eu falo, porque eu estou no começo do relacionamento. Com o passar do tempo, eu vou deixando isso, né, no automático, e aí realmente vem à tona quem realmente eu sou. Não é uma farsa. As pessoas falam, quer saber de uma pessoa, quer conhecer aquela pessoa? Muitas pessoas falam isso. More junto com ela, passe algum tempo com ela, porque ela vai ser realmente quem ela é. Então isso não é uma farsa. É que no começo você se policia, você presta atenção no seu comportamento. E se principalmente se você tiver um feedback, se você souber que a pessoa não gosta desse comportamento seu, você vai tentar filtrar. Por isso que é importante no relacionamento, gente, o conhecimento, entende? A comunicação. O tempo todo eu preciso estar me comunicando, eu preciso falar aquilo que eu quero, eu preciso falar aquilo que eu desejo. E não só isso, permitir que a outra pessoa também tenha esse espaço para que a comunicação seja fluida. Porque senão a coisa não progride, a coisa não vai para frente. E quando eu tenho espaço de ouvir o que a pessoa fala sobre mim, eu preciso ter maturidade para me responsabilizar, para dizer, ok, eu consigo, tem coisas que eu vou dizer, não, eu não consigo lidar com isso. É uma dificuldade. Aí entra ajuda, aí entra terapia de casal. Muitas vezes, na terapia de casal, o que eu preciso, tá? Eu já atendi alguns casais, eu trabalhei uma época com um casal, a gente fazia encontros em grupos, né, semanais, aí, era em torno de 3 meses, tinha um programa que a gente se encontrava todo final de semana. Era muito bacana, a gente crescia muito, porque as pessoas compartilhavam um pouquinho das experiências. Então tinha tarefa durante a semana, tinha coisas para fazer, para motivar o casal, né, a trazer aquela paixão de volta, a trazer aquele amor de volta. Era muito interessante isso. E muitas vezes, quando eu estou trabalhando com o casal, o que eu preciso fazer? Separar em algum momento um ou outro. Porque às vezes eu identifico que tem uma dificuldade no parceiro ou na parceira que precisa ser trabalhada e que às vezes ele não tem consciência disso. Só que quando vem à tona um comportamento, uma deficiência, uma cobrança, o casal começa a entrar em conflito. Então olha só como que é importante isso. Então, aonde que eu vou? Na minha base, no relacionamento que eu tenho com meu pai e com a minha mãe. E muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho.
E aí tem as constelações familiares, porque existem dinâmicas inconscientes dentro do meu próprio sistema que eu não consigo progredir, que eu não consigo avançar. Como, por exemplo, padrões que se repetem. Então, se eu tive lá, como eu falei para vocês, tá? No meu caso, meu pai, 40 e poucos anos de casado. Eu tenho essa tendência, quando eu penso em relacionamento, eu penso para o relacionamento para a vida toda. Eu tenho essa configuração, mas isso pode acontecer ou não. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Claro, nós somos seres humanos. Por mais que eu estude, por mais que eu aplique isso na minha vida, mas pode acontecer. E aí, esses padrões às vezes se repetem. Como, por exemplo, tem pessoas que têm pais separados. Então, em algum momento, olha como que é maluco isso. A pessoa, ela acha que aquele relacionamento não é para ela. Porque ela tem um arquétipo, ela tem um modelo de relacionamento que não é um relacionamento saudável. E quando a gente olha isso, dentro das constelações familiares, aparece muito. É como se eu tivesse um relacionamento saudável. Primeiro, eu não pertenço a esse sistema familiar, porque eu não estou repetindo o mesmo padrão. Segundo, pertencimento. Segundo, eu não sou digno de ter isso. Por quê? Porque os meus pais não tiveram um relacionamento bom. Então, para eu pertencer, eu preciso fazer o quê? Repetir o mesmo padrão. Olha como que é isso. Então, isso acontece. E aí, a pessoa busca inconscientemente de sair daquela relação, ou se não, é uma pessoa que está sempre em conflito, ela nunca está bem com ela mesma, dentro do relacionamento, mais profundo que o simples comportamento. Então, a relação a dois, o primeiro desafio que nós temos que ter é olhar para a nossa base, para a sua base familiar, para a minha base familiar. Como que é isso? Qual que é o modelo de relacionamento afetivo que você tem dentro de você? Pensa nisso. E aí, depois a gente vai para os outros passos. Tá? Então, como a gente falou aqui, desafios vários, tá? Pertencimento, dar e receber, comunicação, sexualidade, dinheiro, muita coisa nós temos aqui. Então, hoje nós falamos sobre o quê? O desafio de olhar para a nossa base familiar, de olhar para o nosso modelo de relacionamento que nós temos internalizado. Quando eu paro e penso, é o modelo provavelmente do seu pai e da sua mãe. Esse é o modelo que você tem dentro de você. E com certeza você deseja isso reproduzir dentro da sua relação. Tá? Então, hoje nós falamos sobre isso, tá? Porque é muito profundo, nós temos muita coisa para trabalhar. Então a gente pode fazer uma série de vídeos falando sobre os desafios. Então o desafio hoje é esse. Então o que eu quero dizer para você? Uma dica importante para você? Se você está com um problema no seu relacionamento, olhe para isso. Como é que é o relacionamento? Qual é que é o modelo que você tem? E de repente você pode fazer esse exercício com o seu parceiro ou com a sua parceira. Pedir para que eles olhem para isso também. Ou talvez vocês sentem juntos, né? E avaliem essa dinâmica de relacionamento de base, tanto você quanto seu parceiro ou sua parceira, enfim. Tem. E aí eu tenho certeza que daí vai começar a surgir algumas dinâmicas, algumas coisas para que vocês possam começar a ter clareza sobre o relacionamento de vocês. Ok?